Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre um passo importante que o São Paulo conseguiu em relação à ampliação do seu estádio Ian Francisco. Já ouviu falar? Pois saiba que essa é a maior promessa das categorias de base do São Paulo em bastante tempo, atacante que está barbarizando. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Hora de falar sobre um passo importante do São Paulo para a reforma de ampliação do Morumbi. Esse passo tem a ver com a parte política. Nessa semana, o presidente Júlio Casares esteve numa audiência de 1h30 com o governador do estado, Tarcísio, e ficou acertado entre as partes que governo e prefeitura de São Paulo serão responsáveis pelo pagamento de uma obra super importante. Você deve saber, São Paulino, que há um córrego passando por debaixo do estádio do São Paulo. É o córrego Antonico, responsável por algumas das piores inundações do bairro. Sempre que chove muito forte, especialmente a parte social do São Paulo é muito afetada. Para que o São Paulo possa um dia ampliar o seu estádio, criar aquele anel inferior que ligaria a parte de baixo da arquibancada ao gramado, há necessidade de rebaixamento do campo. E esse rebaixamento é impossível enquanto o córrego estiver passando por baixo. E foi essa audiência recente do Júlio Casares com o governador do estado que determinou uma reforma importante. O governo e a prefeitura vão custear 400 milhões de reais de investimento para a obra de canalização do córrego Antonico. Além disso, serão criados 2 bolsões, um próximo ao estádio, outro do lado do Colégio Porto Seguro, para acabar com as enchentes. Reivindicação super antiga de torcedores do São Paulo, de sócios do clube e de moradores da região. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente Júlio Casares e ele estava super contente com a notícia, dizendo o seguinte, abre aspas, essa reivindicação era de 40 anos atrás e vai melhorar muito a vida de muita gente. E ainda ajudará o Morumbi em futuras intervenções que a gente vai fazer. Estou muito feliz em ter conseguido isso durante o meu mandato, fecha aspas. Parte mais importante da frase, quando ele fala em intervenções futuras que a gente vai fazer no estádio, Júlio Casares está decidido a ampliar o estádio, a fazer uma grande reforma no Morumbi. Já contei para vocês que esse investimento é dos mais altos, mas o São Paulo busca na iniciativa privada com parceiros a grana para viabilizar a ampliação do estádio do Morumbi com o fim da pista de atletismo, um estádio nos moldes do Monumental de Nunes do River Plate, passo super importante dado extracampo. Sobre o São Paulo e um tabu contra a LDU. Adversária do tricolor nas quartas de final da Sul-Americana, os dois times começam a se enfrentar em mata-mata na quinta-feira, jogo de ida na altitude de Quito, partida da volta na semana seguinte no Morumbi. Os times já se enfrentaram 4 vezes e até agora quem jogou em casa venceu. São Paulo perdeu as 2 partidas fora, venceu as 2 partidas em casa. O grande problema tricolor foram os placares das derrotas. Primeira delas, 3-0 na Libertadores da América em 2004. Eu até fazia a cobertura do São Paulo na oportunidade, estive no estádio, São Paulo com Ceni, Cicinho, Luiz Fabiano, Grafite e companhia, levou um baile. Na partida de volta, era a fase de grupos, São Paulo até conseguiu vencer, mas por um placar inferior ao 3-0. Mais recentemente, Libertadores de 2020 também fase de grupos, 4-2 para a LDU lá em Quito. Jogo que praticamente impediu o São Paulo de avançar à fase seguinte, o tricolor acabou confirmando essa situação na rodada seguinte. É a primeira vez que São Paulo e a LDU se enfrentam num mata-mata, situação do clube equatoriano nesse momento bem pior do que a do São Paulo. LDU que quase foi eliminada pelo Nublense na Sul-Americana na fase passada, perdeu em casa e venceu só nos pênaltis, vem de 2 empates em 0-0 pelo campeonato local. Já o São Paulo, em ótimo momento, depois de eliminar o São Lourenço com vitória por 2-0 e o Corinthians também por 2-0 nas competições de Copas. A saideira sobre esse confronto, o Paulo Guerreiro é o jogador mais conhecido da LDU, o ex-atacante do Flamengo, do Corinthians, foi recentemente contratado, 5 partidas até aqui e 1 gol marcado. A grande estrela das categorias de base do São Paulo, alguém que está sendo tratado com um enorme futuro, dos mais importantes jogadores do futebol no mundo. Foi essa expressão que eu ouvi de um dirigente de bom tamanho dentro do São Paulo. Eu me refiro a Ian Francisco, só 16 anos de idade, joga de atacante, de lado de campo, de centroavante, ou até de um meio atacante por trás do centroavante. O cara já tem
31 gols na atual temporada, tudo isso em apenas 20 partidas. Jogador que marcou 20 gols pelo Campeonato Paulista Sub-17, outros 8 gols no Campeonato Brasileiro da mesma categoria e mais 3 gols na Fan Cup. Chegou a fazer 5 gols numa mesma partida, jogo contra o Oeste, que terminou com 8-1. Importante contar que o Rian Francisco não é daqueles que marca muitos gols em um jogo e passa várias outras partidas sem balançar as redes. Contando apenas as competições nacionais, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, ele tem 19 jogos na temporada. Desses 19, ele marcou gols em 14, ou seja, só passou em branco em 5 rodadas. Além de marcar gols, também tem muita qualidade com a bola nos pés. Bom drible, velocidade, boa finalização. Tem sido lapidado pelo tricolor para ser um grande jogador. Tem até uma informação importante. Recentemente, o São Paulo recebeu uma oferta de um clube europeu, recusou a proposta na hora, nem permitiu que o jogador abrisse negociações e no momento seguinte a recusa já procurou o Fabiano, genro do Luxemburgo, que é um empresário do atleta, para oferecer um aumento salarial que por consequência também lhe garantiu um aumento da multa rescisória no Brasil e no exterior. A atual multa é de 300 milhões de reais e o último vínculo renovado foi até junho de 2026. Por ser um atleta com menos de 18 anos de idade, o Rian Francisco não pode assinar um contrato superior a 3 anos de duração. Outra curiosidade, o Rian Francisco surgiu no Palmeiras, jogou as categorias sub-11 e sub-13 e acabou sendo dispensado, foi parar no SCA Brasil. Foi lá que o São Paulo o descobriu, o contratou e tem o tratado com enorme carinho por entender que esse jogador vai ser muito diferente em bem pouco tempo. Você já ouviu falar sobre o Rian Francisco? Não conhece? Se conhece, gostaria de saber a sua opinião, use o espaço para comentários. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta de tarde com mais notícias. Abraço, tchau! As categorias de base do São Paulo têm uma nova joia que chama a atenção. A cada jogo do time sub-17, o atacante Rian Francisco, de 16 anos, é considerado uma das maiores apostas recentes e vai sendo lapidado para despontar nos profissionais em um futuro próximo. A alta expectativa se dá pela fase que o garoto vive em 2023. Nos 8 jogos disputados por ele no Campeonato Paulista Sub-17, foram 18 gols marcados, uma média de 2,25 gols por partida. O número é maior do que o alcançado por Hendrick do Palmeiras em 2022. Rian Francisco chamou de vez a atenção no confronto diante do Oeste. Nos 54 minutos em que ele ficou em campo, foram 5 gols marcados, quase um gol a cada 10 minutos. O tricolor venceu o duelo por 8-1. Toda essa ascensão fez o São Paulo correr para não perder sua mais nova joia. No dia 13 de junho, o tricolor firmou um contrato profissional com o garoto com uma multa de 60 milhões de euros, cerca de 312 milhões. Seu vínculo vai até janeiro de 2026. O tempo de contrato só não foi maior porque a legislação brasileira não permite que garotos de 18 anos façam acordos acima de 3 anos de duração. Utilize o espaço aqui embaixo para deixar a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você fique por dentro de todas as notícias do seu time do coração. Valeu, tchau, tchau! Ficou com alguma dúvida a respeito do vídeo? Gostou de algum outro tema? Usa o espaço. Tô curioso para saber o que você pensa. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde. Abraço, tchau!